Olá, mais uma vez. Sejam bem-vindos então ao 11º episódio do meu. E caraças, já passamos do 10º, não é? Bem, eu já disse tudo o que tinha a dizer quanto aos meus agradecimentos e ao meu 10º episódio, e vai chegar uma altura em que eu provavelmente vou parar de contar. Não sei quando. Acho que é interessante. O ser humano até que gosta de números, porque dá uma certa racionalização e dá aquela coisa de oh meu Deus, um mês, fizemos 2 meses, 3 meses, 5 anos, meu Deus, não é? É muito bonito. Mas bem, não venho para aqui falar de números. Hoje quero falar em especial sobre estados. Tanto estados de pensamento como estados do corpo, porque eles estão interligados, não é? Eu não, por acaso agora não me estou a recordar se já foi disto em algum outro episódio do meu. Bem, aprofundadamente acho que não. Mas aproveito também para contar uma história que me aconteceu hoje, no dia em que estou a gravar este podcast, que vou partilhar um vídeo no YouTube e no Instagram sobre isso, mas é muito resumido e apenas para dar o meu parecer. Bem, estava eu no ginásio, hoje é segunda-feira, segunda-feira, eu estou a gravar isto na segunda-feira. Eu costumo ir ao ginásio na segunda-feira de manhã, então fui eu ao ginásio e havia uma coisa que me estava a preocupar. Estava-me a preocupar e aquilo, à medida que eu ia treinando, não me estava a sair da cabeça. Aliás, ainda me dava mais estímulo para eu pensar naquilo, porque não estamos a treinar, temos tempo para pensar em muita coisa. Eu, por exemplo, não ouço música nem nada quando vou treinar, não levo headphones nem auriculares, porque não quero estar sozinho com os meus pensamentos, quero me focar no treino a 100%, e então não levo nada. Mas pronto, eu faço então o treino tanto físico como o treino mental. Gosto de estar a pensar e a resolver as coisas, ou planear alguma coisa na minha mente para depois, quando terminar o treino, poder escrever. Nesse caso, escrever ou gravar no telemóvel, e depois em casa faço o que tiver a fazer. Mas naquele momento estava-me a custar, porque aquela coisa que me estava a preocupar estava-me a bater na cabeça. Tanto, mas tanto que eu nem sei. Eu nem sei se estava a treinar direito, honestamente. Agora que estou a pensar sobre o caso. Mas isso bom-me a perceber uma coisa, porque uma das maneiras de mudar o nosso estado normalmente é através da nossa fisiologia. E apesar de eu estar a fazer bastante esforço, já que eu estou a pegar em pesos, a caminhar na passadeira e por aí além, eu estava em posições fracas a nível de fisiologia, que me levavam também a pensar sobre este tipo de coisas. E uma das coisas, quando eu percebi que estava neste estado, ainda estava a treinar, foi imediatamente ter um debate comigo mesmo sobre isso, falar comigo como se fosse, tivesse a falar para um colega meu, e a dar conselhos como se fosse para um amigo meu. E isso ajudou-me a pôr as coisas em perspectiva. Uma técnica chamada posições perceptuais, que é excelente e eu aconselho a utilizarem quando estiverem, quando precisarem que alguém fale com vocês, mas não têm ninguém, falem com vocês mesmos. Vocês são excelentes para isso. Claro, se não estiverem num pico emotivo muito grande, porque aí é muito difícil terem este tipo de conversas racionais. Então eu estava a treinar e aproveitei e tive esta conversa comigo próprio. E realmente não valia a pena estar-me a preocupar com aquilo. Era um assunto que já estava praticamente resolvido. Era um assunto que ainda me trazia alguma emoção por detrás, mas opá, não podia fazer nada sobre o assunto. Era algo que realmente não estava no meu controle para fazer alguma coisa. Então a única coisa que eu podia fazer era aceitar a situação e seguir em diante, e seguir em frente e por aí além. E foi isso que tive que fazer, foi mentalizar-me disso. Eu perguntei-me mesmo o que é que seria o pior que podia acontecer. E o pior que podia acontecer é eu realmente ficar deprimido neste dia porque não parava de pensar naquilo. E realmente isso podia ter-me acontecido se eu não parasse de pensar naquele assunto.
Então eu parei de pensar sobre o assunto e como é que eu parei de pensar sobre o assunto? Eu comecei, primeiro eu mentalizei-me realmente que, ok, não adianta, não vale a pena estar-me a desgastar por causa disto. É importante termos a mentalidade bem definida neste aspecto. E depois é realmente a fisiologia. Eu comecei a treinar, comecei a pôr-me em posições mais orgulhosas, fortes, como a posição de super-homem, não é? Ou a da Mulher Maravilha, que ela põe os punhos na. Ai, agora esqueci-me do nome. Pronto, na bacia, olha para cima com posição orgulhosa e corajosa. Isso ajuda imenso. Até houve um estudo de Harvard que explicou que essas posições e alterar a nossa fisiologia melhora e reduz melhora, neste caso, nossa testosterona e diminui, se não me engano, o cortisol, que acho que tem a ver com o stress. Mas pronto, não quero estar a dar informações falsas. Eu sei que aumenta, sim, a testosterona e diminui o nível de stress. Então isso ajudou-me. Mas eu acho que a técnica mais importante que eu pude aplicar naquele momento foi estar conectado com o momento presente. Porque quando nós estamos numa situação em que estamos preocupados e ansiosos, temos tendência a pensar muito sobre o futuro, e às vezes sobre o passado. Por acaso, no meu caso, foi mais sobre o futuro do que o passado, e aquilo realmente estava-me a causar aflição. Então, uma das coisas que eu tive de fazer foi parar e contemplar o momento presente. Eu até aproveitei, saí fora do ginásio, tem a parte indoor, mas tem uma parte outdoor devido à pandemia, onde tem outras máquinas. Eu fui para uma máquina de aeróbica, estava mesmo em frente à natureza. Por acaso o meu ginásio é rodeado de natureza, felizmente, e o que é excelente para mim, que eu adoro natureza. Então treinar na natureza é ainda melhor. Então acho que estava eu a treinar na natureza e aproveitei mesmo para contemplar, apreciar e sentir-me grato pelo momento presente e sentir mesmo o meu corpo a ficar quente enquanto estava a correr e a dar tudo nas pernas e nos braços e aproveitar a brisa fresca, que estava calor, mas estava uma brisa mesmo fresca, mesmo boa. Aquelas brisas assim de praia que está muito abafado na praia, mas vem uma brisa mesmo fresca aqui. Ai, que delícia. É muito bom, a sério, eu amo isso. Então foi estes 3 pontos, foi realmente mentalizar-me a nível psicológico, fisicamente também adotar posturas fortes, posturas de orgulho, posturas de coragem, de resiliência. Acho que é melhor dizer a palavra resiliência. E contemplar o momento presente e apreciar esse momento, porque eu não queria estar preocupado com o futuro que não iria acontecer. Eu não queria estar preocupado com o futuro que estava eu a criar dentro da minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta muito de imaginar, Sou criativo e a criatividade realmente envolve um processo cognitivo de ir mais além, de pensar muito mais além do que estamos habituados a ver, não é, no nosso mundo. Aliás, quem inventou a roda foi muito criativo, quem inventou aviões, tecnologia, smartphones e por aí além, internet, a lâmpada, foi muito além. Mas para isso é preciso imaginarmos bastante e às vezes quando imaginamos demasiado não nos ajuda muito, não é? Especialmente quando estamos apaixonados. É o melhor exemplo que posso dar, porque quando nós estamos apaixonados nós temos tendência a imaginar todo tipo de cenários com a pessoa. Pelo menos eu às vezes eu nem estou a namorar com a pessoa, estou naquela fase de conquista, já estou a imaginar imensa coisa, já estou a imaginar uma vida com a pessoa, já estou a imaginar como é que a vou conquistar, já estou a imaginar como é que vai ser o primeiro encontro, o primeiro beijo. Sou um pouco romântico e incurável, não é mesmo? Então pronto, esse meu problema também não me ajuda nestes... Não é um problema, atenção, é uma característica minha que eu, por acaso, gosto. Eu gosto mesmo. Mas também tem as suas partes mais complicadas, como estas aqui que eu estou a falar, em que não me ajuda quando estou num processo assim mais pensativo, em que não convém estar a criar expectativas de nada. E não há mal nenhum em nós criarmos expectativas positivas. Agora, temos de ter em conta também a realidade.
A questão é quando nós não temos em conta a realidade e ficamos apenas pelas expectativas. Então era isso que me estava a acontecer naquele momento. Imaginar um futuro, a ter outras expectativas, a ter esperança sobre certas coisas que não iam acontecer. Até podem vir a acontecer. Mas neste momento, se for analisar friamente, não aconteceu. Não aconteceu mesmo. E então é preferível realmente não cair nesse desafio. Porque depois, para voltar, eu felizmente ainda consigo ter este processo de refletir sobre os meus próprios pensamentos. Atenção, toda a gente tem esta capacidade. Aliás, todo ser humano que nasce saudável a nível neural, não é, do cérebro, tem esta capacidade. Mas há muitas pessoas que têm esta capacidade, mas não refletem de todo. Apenas seguem os seus instintos puros. No meu caso, não. No meu caso, eu realmente quis estar ali a refletir e estava-me a fazer muitas asneiras, estava-me a magoar cada vez mais. E sabem nós imaginarmos aquilo. A nossa mente é muito poderosa, a nossa mente não distingue a realidade da imaginação, então os sentimentos que eu sentia a imaginar muitos cenários eram reais para mim. E é aí que temos que começar a criar uma barreira, porque não quero dizer criar uma barreira, porque aí já estou farto de adicionar barreiras na minha vida. Ainda estou a partir algumas que ainda já deviam ter caído, quanto mais criar novas. Mas ter uma educação para me conseguir abstrair disso e pensar no que é que eu realmente posso fazer hoje, no que posso fazer no momento presente, na vida presente. Não apenas, a sério, não apenas num futuro em que eu almejo ter algo que ainda não tenho. Não há mal nenhum em almejar termos algo que ainda não temos. Aliás, é perfeitamente normal no ser humano. Aliás, eu já disse a segunda vez, aliás. É mesmo algo fixe para nós. Nós precisamos disso para evoluir como espécie. A questão é que estamos cada vez mais a colocar-nos numa posição em que não apreciamos o que já temos. E o que nós um dia vamos desejar ter e alcançarmos isso vai se tornar uma coisa que vamos ter na nossa rotina. E provavelmente vai acontecer o mesmo com as coisas que nós já temos neste momento, que é não vamos ligar nenhuma depois disso. E este é um problema fulcral mesmo no ser humano. É algo que tem que ser resolvido, porque muitas relações podiam ser resolvidas assim, muitos problemas a níveis sociais também podiam ser resolvidos e em tudo, honestamente, porque estamos sempre à procura de mais e não há problema nenhum nisso. Agora, quando não apreciamos o que já temos ou não melhoramos o que já temos, porque nós temos muita coisa boa, só que não estamos a utilizá-las de maneira correta. Esta cena também estúpida que é tipo o efeito mosca para mim, é o efeito da insanidade, é a mosca bate constantemente contra o vidro, sabe que não consegue atravessar, mas está sempre a bater porque quer sair. Epá, nós precisamos bater com a cabeça, é verdade, mas devemos parar e analisar a situação e mudar a nossa estratégia e pensar realmente no que é que podemos fazer de melhor com o que já temos até encontrarmos uma solução ainda melhor para a situação. Porque caramba, porque é que vão estar sempre a bater com a porra da vossa cabeça na porra do vidro, a sério? É que eu estou só a imaginar como é que eu era há uns anos atrás. Eu dava tantas vezes com a cabeça. Ainda hoje, se eu não tiver cuidado algum, eu dou com a cabeça no vidro, porque sabe bem mantermos os mesmos padrões, sabe bem mantermos as mesmas rotinas. E quando uma coisa funcionou, numa nossa altura da vida, é normal que nós queiramos voltar a fazer isso. Mas cada coisa teve o seu tempo e isso pode já não funcionar. Por isso é que é importante o poder do Estado. É primeiramente a nossa fisiologia, a maneira como nós utilizamos o corpo, como foi no início. É colocar-nos em posições e em formas que nos deem poder. Porque se andarmos sempre de olhar a cabeça para baixo e tudo mais, vamos ficar deprimidos. Eu tenho notado em mim que eu às vezes ando mais de cabeça para baixo porque estou a pensar até em coisas boas,
Mas a minha fisiologia, como está numa posição, digamos, negativa, acaba por me afetar. E a mesma coisa com os nossos pensamentos. É um loop, é um ciclo sincronizado. Se pensarmos coisas boas, à partida a nossa fisiologia vai adotar posições positivas. À partida. E com as coisas negativas a mesma cena, não é? É olharmos para baixo e ainda pensarmos em porcaria não nos vai ajudar a melhorar o nosso dia. Muitas vezes uma pessoa está num estado negativo para baixo e quer melhorar, quer ir para o estado positivo, mas espera um milagre, enquanto nós já conseguimos fazer isso dentro de nós. Nós já... Eu vou-vos dar um exemplo. Então, vocês estão a ter um dia de merda. Um dos piores dias, ou lá, que está a acontecer nesta semana, por exemplo. No entanto, vocês veem a pessoa que vocês mais amam à vossa frente. Vocês podem comer a vossa refeição favorita nesse dia. Dar o vosso programa favorito. Vocês ganham uma promoção ou ganham alguma coisa. Ou vocês vão fazer sexo nesse dia. O sexo foi brutal. Tiveram o melhor orgasmo da vossa vida. Não é que, apesar de estar a ser a merda de um dia, as coisas melhoraram. Porque isso afetou o vosso estado psicológico e obrigatoriamente também afetou a vossa fisiologia, não é? Vocês começaram-se a pôr em posições, já começaram a sorrir, começaram a ficar mais atentas às coisas. Então o orgasmo muda logo a fisiologia. E isso tudo nós conseguimos fazer já voluntariamente, conscientemente. Então porquê é que não fazemos isso? Experimentem ficar 20 segundos na posição da Mulher Maravilha, como falei no início. Mãos na cintura, punhos na cintura, olhar para cima com um grande sorriso, com uma coragem inabalável e digam ainda coisas doces para vocês mesmos. Digam que vocês se amam, que vocês são capazes e depois observem o que é que isso vai fazer com as vossas emoções. Eu já fiz este desafio quando fui fazer uma apresentação. Nesse caso eu não fiz a posição da Mulher Maravilha, mas eu dei grande chapada em mim mesmo, 2 grandes chapadas e óbvio que não me magoei, mas aquilo ajudou-me a acordar, porque à medida que eu estava a dar chapadas com as 2 mãos em ambas as bochechas, foi tipo aquelas chapadas para acordar, pá! Disse a mim mesmo, para de pensar na porcaria que deves estar a pensar agora e foca-te no que vais fazer agora. Foi uma apresentação para a minha faculdade em que eu simplesmente resolvi, agora foca-te na mensagem que tu queres entregar e digo-vos, aquilo correu muito bem. Até porque depois de eu começar a falar, as coisas começaram a mudar, porque eu estava a pensar no que eu tinha que falar e estava a adotar posturas para entregar melhor a minha comunicação. E se eu estou a adotar esse tipo de posturas e a ter esse tipo de pensamentos, eu não estou a pensar nem a adotar posturas de outros pensamentos. Então, obrigatoriamente, o que é que aconteceu? Naquele momento, eu não estava mal. Eu estava bem e estava a gostar do que estava a fazer. Porque eu gosto de falar para as pessoas, gosto de falar e de comunicar. Aliás, é por isso que eu também tenho um podcast, que posso aqui estar a falar com vocês. E cada vez mais também quero criar vídeos para o YouTube. Por Instagram. E a questão é mesmo esta, é o nosso poder psicológico e o nosso poder na fisiologia influencia muita coisa na nossa vida. E nós temos o poder de realmente mudar os nossos estados em segundos. Claro que podemos ter e até ajuda e é mais fácil se tivermos o apoio externo, porque lá está, culturalmente vivemos numa altura em que o externo acaba por valer mais. Apesar de que as coisas estão a mudar agora um pouco para o interno, felizmente estamos a ter esta revolução interna. A sério, é muito boa. O externo conta. Somos seres humanos, somos seres com ego, somos seres superficiais até certo ponto. Por isso vai importar. E não há mal nenhum em ter esse apoio. Agora, a felicidade e todos os estados emocionais que nós temos advém de dentro de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Podemos é ter estímulos externos que ativem certos filtros da nossa mente que estimulem a bioquímica do nosso corpo. As nossas emoções são bioquímicas. É muito interessante porque, como eu referi, o nosso cérebro não distingue a imaginação da realidade. Para ele é tudo o mesmo. Por isso, utilizem a vossa imaginação a vosso favor.
Vocês têm um grande poder literalmente na vossa cabeça, por isso comecem a utilizar e a pesquisar mais e a aprender mais sobre ele. Juro-te, é uma viagem incrível e vocês vão realmente aprender imenso com autoconhecimento. Cada pessoa é cada pessoa, mas no fundo a maneira de funcionar do nosso cérebro é igual para todos. Eu espero que pelo menos este episódio tenha servido para vos ajudar a entender que vocês podem mudar o vosso estado e mudar as vossas emoções rapidamente. Oi, com licença. E se já tiraram isso deste episódio, olhem, fico muito contente. E muito obrigado por terem ouvido até agora. Um grande abraço e vejo-vos no próximo episódio. Tchau!